A gente já tá num bate-papo porque elas estão lindas, maravilhosas, o figurino, tudo, tudo. Além da fora competência, né? Que aí é além da conta. Vamos falar sobre distúrbios, alteração na tireoide e impactos na pele e no cabelo. O impacto vem logo de cara ou demora um pouquinho? Em alguns casos demora um pouquinho e algumas vezes ele vem de imediato. Depende do distúrbio que se apresenta. E por que acontecem os distúrbios, doutora? A tireoide é essa glândula que a gente tem aqui e ela funciona tudo, é o cabelo até a unha do pé. Então ela é como se fosse um combustível da gente. Então eu falo, a gente é botão 110 quando a tireoide não funciona direito, o hipotireoidismo. E aí a pessoa fica tudo LOL, fica cansada, com sono, preguiçosa. Isso no hipo? No hipo. Cai o cabelo, o intestino fica preso, a pele também seca, alteração menstrual. Nossa, tudo lerdo. Depressão, muito cansaço. Então, a tireoide mexe com o metabolismo da gente, né? E quando tem o hipertireoidismo, aí a gente tem tudo pra cima, o botão 220. Então a pessoa fica acelerada, fica taquicárdica, emagrece, diarreia, a pele sudoreica fica bem úmida, insônia e o olho pode até alargar, exoftalmia. E a tireoide às vezes também pode crescer. Então, pensar que a tireoide mexe com tudo. Você vê que é difícil falar um sintoma que é a tireoide. Não, é um conjunto de coisas. Do intestino até a pele. Totalmente. Pode acometer criança? Existe até o hipotireoidismo congênito, que a gente no teste do pezinho que faz, do 3º ao 7º dia de já vida, identifica. E aí é um distúrbio que pode dar até alteração da mente, do QI, o crescimento, a língua pode ficar grandinha, porque no adulto é mais o quê? Aumento do peso, cansaço. Na criança tem distúrbios até do crescimento, então é bem importante fazer esse diagnóstico. E por isso é tão importante o pré-natal, né, Maite? Exatamente. Muito bem importante. lembrado, doutora Isabel. Muito importante o pré-natal. Eu tinha uma paciente, né? Eu tenho uma paciente que eu até mandei para Maite, que ela estava fazendo pré-natal, mas ela veio com uma alteração e ela já é minha paciente há muito tempo. E eu falei, ó, deixa eu ver seus exames, porque eu estava tratando ela de uma outra coisa. E eu sempre olhando os exames, quando eu olhei, eu falei, opa, peraí, tem uma alteração aqui. E sabendo das consequências que o hipotireoidismo pode causar na criança, no bebê, que é gravíssimo, aí eu liguei para a Má, eu falei, Má, assim, assim, assim. Ela falou, Bé, urgente, manda para mim. Aí eu mandei para ela e assim não teve as consequências. Conversa das duas, Má e Bé, né? Doutora Maite e doutora Isabel. E eles até é classificado alterações da tireoide como gestação de alto risco. E a gente acha, só uma glândulazinha, né? Então, até o hipertireoidismo é muito grave uma mulher engravidar com hipertireoidismo. Aumenta muito o risco de aborto. Já o hipotireoidismo, a gente tem tratamento, então é mais leve na gestação. Então são coisas que você tem tratamento, que a gente consegue, mas tem que fazer pré-natal, é o que a Isabel falou. E a gente identifica a alteração na tireoide com que exame? Exame de TSH e T4 livre, que a gente faz pelos exames de laboratório, de sangue. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, perguntas gravadas, que a gente adora, que a gente consegue ver a carinha da pessoa, né? Vamos à primeira pergunta. Boa tarde, meu nome é Fabiola. Eu queria saber quando é recomendada a retirada da tireoide e se após a cirurgia é possível surgir manchas na pele. Muito bem. Tireoidectomia, a gente retira a tireoide, ela principalmente é quando existe câncer de tireoide, tá? Nem todos os nódulos, só 5% dos nódulos, eles são cânceres. Então, tem uma estatística de que 60% da população tem nódulo de tireoide. Tá? Às vezes nem sabe. Nem sabe, porque não sente nada. E às vezes é tão pequeno que você não consegue palpar, né? Fez esse nódulo, biópsia maligno, faz cirurgia, tem que tirar a tireoide inteira. Segunda causa que a gente faz tireoidectomia. Quando o paciente tem um hipertireoidismo e você dá remédio ou faz a iodoterapia, que é um método de queimar a tireoide invisível, não dá certo, tem que tirar. Outra causa. Tem um tipo de tireoide que chama bócio mergulhante. A tireoide, ela não vai crescendo para fora, igual a gente às vezes vê, ela cresce para dentro. E aí pode alterar a respiração, compressão. Então, bócio também mergulhante tira. E tem um outro tipo de tireoide que é bócio multinodular tóxico. A tireoide cresce e produz muito hormônio, também indicação cirúrgica. E da alteração na pele, que ela perguntou também, né? Então, o que acontece? Em relação à cirurgia em si, o que pode acontecer, na realidade, pelo ato cirúrgico, tá? Pelo tempo cirúrgico, ou pelo ato cirúrgico, ou pela anestesia, é queda de cabelo. Em relação a ter manchas na pele,
como você já retirou a tireoide, geralmente quando o paciente, ele pode até ter manchas na pele quando você tem alterações da tireoide, mas em relação ao procedimento cirúrgico, não necessariamente você vai ter manchas na pele em relação ao procedimento cirúrgico. Tá. Você pode ter queda de cabelo e isso acontece com muito, é bem comum ter queda de cabelo ao procedimento cirúrgico. As manchas não. Agora, se ela for fazer alguma quimioterapia, alguma outra coisa, independente até se for pela tireoidectomia ou não, qualquer quimioterapia, aí existem algumas substâncias que podem dar manchas na pele. Mas neste caso em específico, em relação ao procedimento, não. Tá. Próxima pergunta, vamos ver. Boa tarde, meu nome é Silvana. Eu gostaria de saber se o cabelo que ficou ralo por causa da tireoide, ele volta a crescer? Ótimo, Silvana. Silvana. Vamos lá. Adorei a pergunta. O que acontece? Isso é um fato que o paciente, quando começa com alterações da tireoide, por exemplo, no hipotireoidismo ou no hipertireoidismo, ele tem alteração capilar, tá? Por exemplo, no hipertireoidismo, o paciente pode ter queda, que você tem uma aceleração do metabolismo, você tem toda uma alteração naquele sistema do ciclo capilar em que você começa a cair. O que a literatura diz, existe uma questão meio controversa nisso, entre o cabelo fica mais grosso, mas ele cai mais, ou o cabelo fica mais fino, mas ele cai mais. A grande questão é a seguinte: se você tem um problema hormonal em que a causa daquela queda de cabelo é a tireoide, geralmente a queda é difusa, você vai ver uma rarefação difusa, não é só localizada, as pessoas imaginam que é localizada. Não, é mais difusa, tá? Quando você trata, você equilibra aquilo ali, espera-se que o paciente volte ao normal. A questão, Regina, e que é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, é que na maioria das vezes o paciente pode não ter uma doença só. É igual, vou dar este exemplo porque a pessoa vai lembrar assim, é igual na gestação. O paciente já sabe que quando a pessoa fica gestante, o cabelo vai ficar lindo, na maioria das vezes ele fica muito bonito e cresce, quando tem um neném, depois de 3 meses começa a cair. Só que a gente pede o quê? Para o paciente ir ao médico e ver se já começa a tratar do que é possível no período da amamentação. E por que a gente pede isso? Porque a literatura diz que mesmo se não tratar ou mesmo tratando, às vezes o paciente não volta ao normal do que era. Na questão da alteração da tireoide é a mesma Também. Coisa, você entendeu? Melhora, mas não volta a ser o que era. Exatamente isso. Eu não posso dizer ao paciente que ele 100% vai voltar ao que era, porque eu posso ter outras alterações no meio do caminho que pioram, entendeu? Mas é de suma importância que ele equilibre o hormônio dele. Muito importante, para que a gente tente entrar num certo equilíbrio. A gente tem até um paciente em comum que a gente tá, assim, o paciente às vezes altera, eu até estava comentando isso com a Maitê, altera o anticorpo dele, ele começa a ter quedas. E é tão impressionante isso, porque ele até também desequilibra o TSH e o T4 livre, né, Maitê? Não é uma coisa tão fácil entrar num equilíbrio. Então, porque a maior causa de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune, porque por causa do nervoso estresse. Então esse menino ele estuda muito, na época de prova, aí ele cai o cabelo dele, né? Mas isso que a Bel falou é muito importante. Causas de queda de cabelo. Regina, a gente tem várias causas, mais de 18 causas. E às vezes você se atenta só, é o hipotireoidismo, só vou tratar disso. Você tem que ver todos os tipos de vitamina, tem que ver se não tem outras doenças autoimunes associadas. A gente tem que ver cortisol, hormônio do estresse, hormônios de adrenal, se não tem alguma doença autoimune, como eu falei, ou outras doenças do couro cabeludo. Então, é muito complexo. O tratamento de queda de cabelo é complexo, é demorado. A pessoa tem que insistir, tem que ter paciência e ir a um bom profissional que investigue tudo. Porque senão, idoso só vitamina. Toma um complexo vitamínico. Não está aí a causa. E aí você come bola e desiste do tratamento. Sem dúvida. Mais uma pergunta, vamos ver. Oi, boa tarde. Meu nome é Suelen. Eu gostaria de saber se a tireoide pode alterar a menstruação e deixar a pele sem brilho. Altera a menstruação. Por isso que geralmente o diagnóstico de hipotireoidismo é feito por ginecologistas. Né? Porque faz parte do protocolo das mulheres pedir TSH e T4 livre que altera a menstruação. Então, no caso do hipotireoidismo, a gente tem uma interrupção da menstruação. Então, você fica com ciclos anovulatórios, demora 3 meses para vir uma menstruação. E no hiper também tem alteração, de às vezes até aumento de fluxo, mas também pode ser interrompido. E nesses casos, a gente tem que cuidar
Porque a maior causa de infertilidade que dá para ser tratada é síndrome do ovário policístico. E a tireoide é uma das segundas para terceiras causas de mulheres que tentam engravidar e não conseguem. Aí você dosa esse hormônio de tireoide, você regula, você consegue um benefício. E a pele sem brilho? Sim. O que acontece? No hipotireoidismo, nós vamos observar exatamente isso. O paciente fica com uma pele desidratada, mais cheirosa, a gente chama de cheirosa assim, é uma pele bem desidratada mesmo, tá? O que acontece? Você precisa equilibrar aquilo. Só equilibrando, às vezes, você vai conseguir voltar totalmente ao normal. Às vezes não volta totalmente ao normal, eu tenho que usar mais hidratantes. E uma outra coisa importante que às vezes as pessoas não sabem, não só o hipotireoidismo, mas o hipertireoidismo também gera alterações nas peles. Por exemplo, no hipotireoidismo eu posso ter um edema, né, difuso, tá? Que o paciente ele acha que, o que está acontecendo, né? Então assim, o paciente tem um edema, ele tem uma pele também mais brilhosa. Ou ele pode desenvolver edemas maleolares, que é aqui embaixo, tá? Em que você também... Então, são coisas que acontecem na pele da gente que tem indício de que aquilo ali pode ser uma alteração da tireoide. E outra coisa interessante, o hipotireoidismo no idoso, o idoso ele já tem uma predisposição a ter uma pele mais ressecada. Então, gente, olha como é importante você... Assim, as pessoas não dão valor ao hidratante, mas você tem que trabalhar um bom hidratante que seja para aquele idoso que já não produz a oleosidade correta e equilibrar o hormônio. De suma importância equilibrar o hormônio, porque senão você vai sempre ficar naquelas alterações de edema e volta, porque as pessoas acham que, por exemplo, no hipertireoidismo, mas como que eu estou tendo um edema? Tem um edema também. Tem tanta coisa que a gente também nem sabe direito, a gente estava falando antes. Tem artigo descrito de melasma, né, com hipotireoidismo. Tem de acantose nigricans, que é aquelas manchinhas marrons que no diabético tem com a resistência insulínica. A gente estava lendo o artigo científico que com o Graves, que é o hipertireoidismo, também apresenta. Então, como mexe com tudo, a gente às vezes tem coisas que até tem dúvida, e a gente, por isso que tem esses relatos que a gente descreve artigo. Aí tive um paciente que desencadeou isso com a tireoide, será que é? E a gente vai juntando as hipóteses, né, Bel? Exatamente. É o que a gente estava batendo papo. Falei, nossa, mas por isso que médico não para de estudar, né? Não para de estudar, se forma e continua estudando, porque as informações vão se atualizando. E é interessante, porque assim, do melasma, eu estava falando para a Maite, eu falei, Maite, olha que interessante, 2 artigos referenciam que você pode ter alteração. Outro já vai contra. Então, assim, para as pessoas entenderem em casa, o que é um artigo científico? As pessoas pegam, ou é um relato de caso, ou é um número X de pacientes. E cada autor tem a sua experiência. Então, e compartilha com os outros médicos. Exatamente isso. Então, quer dizer, isso vai fazendo com que você amplie a sua visão. E hoje, quando eu vejo uma acantose nigricans, eu não vou só pensar em resistência à insulina. É o que eu estava falando para ela. Eu falei, Maite, você viu? Porque tem alteração com autoimunidade. Então, assim, é abrir o olho. Acho que a ideia em casa é as pessoas, assim, abra o olho, preste atenção, porque simples coisas podem mostrar outras. Exato. Mais uma pergunta. É legal a pergunta em vídeo, que a gente vê o rosto, né? Adorei. Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia. Eu gostaria de saber se quem tem hipotireoidismo é contraindicado os remédios para emagrecimento. Ótima pergunta. Quem tem hipotireoidismo, o metabolismo está lento, existe a maior possibilidade de ganho de peso ou de fazer dieta, tomar remédio de emagrecer e não dá certo. Então não é contraindicado. O problema é na glândula. Tá. Então, como a glândula está deixando o metabolismo lento, por mais que você faça dieta, por mais que você tome remédio de emagrecer, há uma dificuldade maior, tá? Então não existe contraindicação, mas talvez o resultado não seja tão bom. Já, se a gente trocasse a pergunta para um hipertireoidismo, que o hiper dá taquicardia, arritmia, existem alguns tipos de remédio para emagrecimento que eles aumentam a adrenalina e eles podem aumentar essa taquicardia. E aí é contraindicado no hipertireoidismo usar alguns tipos de remédio de emagrecer, não todos, os que mexam com taquicardia. Tá esperando já a pergunta, né? Boa tarde, meu nome é Priscila. Eu gostaria de saber se o suor em excesso causado pelo hipertireoidismo pode ser controlado pela toxina botulínica? Quer que repita, doutora Isabel, que ela estava tão concentrada? Pode repetir, por favor, vai. Boa tarde, meu nome é Priscila. Eu gostaria de saber se o suor em excesso causado pelo hipertireoidismo pode ser controlado pela toxina botulínica? Adorei essa pergunta.
Gente, é o seguinte, se eu tenho hipertireoidismo, realmente eu vou ter um suor. As mãos dos pacientes ficam o quê? Ele tem um suor aquecido, tá? A mãozinha fica quente e está suando. Os pés também? Podem suar também, mas principalmente a maior queixa é nas mãos, mas pode suar o corpo inteiro, porque ele tem hipertireoidismo. A tireoide, uma das funções dela é termogênica, tá? É essa questão mesmo da temperatura, tá? Tanto que o paciente às vezes desenvolve intolerância ao frio, essas coisas assim. O que acontece? Na questão da toxina botulínica, o importante é você equilibrar a tireoide, porque o hipertireoidismo, a gente até estava brincando antes, porque assim, o hipertireoidismo, o paciente pode entrar em crise tireotóxica, tá? O que é isso? Crise tireotóxica é assim, o paciente começa com taquicardia, falta de ar, geralmente o paciente começa com tremor e ele vai para o hospital achando que ele está tendo alguma coisa e ele está entrando em crise tireotóxica. E você tem que equilibrar esse paciente, você não pode liberar ele de qualquer maneira, equilibrar esse paciente porque o hipertireoidismo na crise tireotóxica pode gerar uma fibrilação, alguma coisa assim. Então, uma taquicardia, dá até parada cardíaca. Então, isso é muito importante. As pessoas não sabem muito disso. Então, como é que eu vou chegar e falar assim, olha, vamos controlar com toxina botulínica? Não. Eu preciso tratar o meu hipertireoidismo. Eu poderia utilizar da toxina botulínica para ajudar o paciente enquanto ele se equilibra? Eu posso ajudar. Mas eu jamais posso estimular de falar assim, olha, a substituição, isso daqui vai controlar. Não, ele não vai controlar. Até porque o paciente vai suar no corpo inteiro. Ele tem alguns locais que ele vai suar mais, mas é de suma importância que ele trate. Hipertireoidismo não é brincadeira. Então, se ele equilibrar, ele também não vai ter esse sintoma. Então, eu não vou precisar fazer. E tratando esse hipertireoidismo, vai reverter o sintoma, né? E o tratamento do hipertireoidismo geralmente tem que ser rápido. A gente usa medicação, se a pessoa não responde, como tem um risco maior, você tem que ou fazer a iodoterapia, que é queimar a tireoide, é um raio transparente, não machuca nada, ou em casos mais graves a gente faz a cirurgia. Doutora Maite, rápido é quanto tempo, neste caso? De 6 meses a 2 anos, tá? Mas o tratamento geralmente em 6 meses a 1 ano é feito com remédios. Qual é a indicação? Tomo o remédio, eu faço iodoterapia ou faço cirurgia? Isso depende da escola que você está. Então, a escola americana geralmente usa remédio, a brasileira geralmente, a europeia geralmente eles fazem iodoterapia. Então, o que é isso? As condutas, não existe só o certo e errado, existe como foram estudados a maior parte desses pacientes e qual conduta desse hospital ou desse médico. Consenso. Então, como a Isabel falou, não precisa da toxina botulínica porque é um quadro agudo e a gente vai reverter tratando a tireoide. Tá. Vamos continuar com as perguntas, então. Boa tarde, meu nome é Gabriele e eu gostaria de saber se a alteração da tireoide pode mudar a forma de como a pessoa se vê no espelho. Olha que interessante a pergunta da Gabriele. Muito. Como a pessoa se vê no espelho, nós chamamos de dismorfismo corporal, né? Então, é como a pessoa tem aquela percepção, a autopercepção dela. A alteração da tireoide pode levar o paciente a ter depressão, né? Então, você precisa tratar para equilibrar. Até mesmo uma das que a gente estava comentando, eu estava brincando outro dia com o Leandro, dos quadros clínicos do paciente, ou quadro clínico o paciente começa a ter depressão, você tem que investigar se o paciente também não tem alteração da tireoide, porque ele tem um quadro clínico de depressão. O dismorfismo corporal é quando você não se identifica, você está bonita, ou você está magra, ou você, por exemplo, está magrinha e você acha que você está muito gorda, quer dizer, você não se aceita daquela forma, tá? A alteração da tireoide poderia te levar a isso? Não diretamente na questão de eu vou levar a um dismorfismo corporal clinicamente. Agora, eu posso ter alteração como depressão, não ser identificado e ter também a questão de eu não me aceitar e desenvolver um dismorfismo corporal associado mas não um ser a causa do outro, entendeu? Então, você pode mudar, mas não pelo hipotireoidismo ou por hipertireoidismo, né? A tireoide em si gerando aquilo ali. Eu posso sim ter um quadro de depressão e associado a ter a questão do dismorfismo corporal, que não chamava atenção antes, porque ninguém prestava atenção nisso. É mesmo. Mas pode começar a chamar a atenção depois que você começa a falar, eu não me aceito assim, olha, eu preciso mexer no meu lábio. Você entende? Que hoje está acontecendo muito, né, Rita? Nunca só uma coisa, né? Sempre um isso prisma de várias facetas. Esse tema, síndrome do corpo disforme, acontece muito em obesidade, né? Que as pessoas emagrecem, mas chega na loja e ainda pede o G.
não consegue entender. Não, doutora isso é muito interessante. Leva um tempo? Leva um tempo isso. Isso acontece muito em anorexia também, né? Que a pessoa acha que tá com peso ideal e ela tá super magra. Então, esse tema é muito importante. Muito. E às vezes, tipo, tu caiu um pouco de cabelo, mas acha que caiu muito mais. Então, chega desesperado no consultório. Doutor, eu tô ficando careca, mas nem é tanto. Porque tem essa... A depressão, alteração psicológica. Na percepção de si mesma. No hipertiroidismo é muito engraçado. A gente, quando vê o paciente entrando no consultório, você sabe que é hiper. Eu ia perguntar, pelas perguntas, porque quando a gente vê o rostinho, acho que foi o doutor Leandro que comentou isso, que só o doutor Perline também. De ver assim a carinha, já dá para saber, ter uma ideia do diagnóstico. Sim. Com vocês também sobre esse tema aqui, olhando a Sim, a gente conversa muito assim, mas é porque a gente troca muito paciente. Um dos casos que a gente comentou do hipertiroidismo foi assim, eu tenho uma paciente que ela foi para mim, ela tem menopausa precoce, ela tem 37 anos. Quando ela chegou no consultório, eu olhei e eu falei, tem alguma coisa de alterado. Aí eu falei para ela, você sempre teve o olhinho, tá? Assim, a gente chama de exoftalmia, tá? Quando você vê o olho, vou falar uma forma mais simples, para fora, assim, você vê ressaltado, saltadinho. Eu olhei e falei, você sempre teve o olho assim, né, com carinho, para você não chocar, porque às vezes a pessoa fala, falou assim, então, sim, não, mas eu acho que piorou. Eu falei assim, tá, vamos fazer um exame. Aí eu fui pedir um exame para ela. Falei, você tá com tempo? Eu falei para ela, você tá com tempo? Aqui tem um laboratório, dá um pulinho ali, faz exame, volta aqui que eu vou te ver. Quando eu vi, aí ela me contou, antes de fazer o exame, ela falou, olha, eu tava no hospital, eu tava com taquicardia, com um tremor, não sei o quê. Aí eu falei, não, aí foi por isso que eu completei. Eu falei, então, dá um pulinho aqui embaixo tem um laboratório do lado, faz o exame e volta. Quando ela voltou, aí eu falei, realmente, ela tá com hipertiroidismo, tava caindo o cabelo, né? E aí eu passei pra Maitê, eu falei, Maitê, olha esse exame aqui. Aí a Maitê, de novo, a Maitê falou, manda pra mim que é urgente. Eu falei, com certeza, tô te mandando, ela foi liberada do hospital. Então, por isso, dá realmente pra ver, algumas coisas dão pra... O hiper dá perda de memória e a pessoa fica muito afoita. Então ela chega no consultório falando muito rápido, se mexe muito, taquicárdica, treme. E quando é um hipertiroidismo mais grave, né? E a gente sabe que hipertiroidismo não vai tomar o remédio direito. Então a gente sempre chama o familiar porque perda de memória. Vai esquecer de tomar o remédio. Ele esquece de tomar o remédio. Então já o hipo não. Então é engraçado que você vê características que se repetem no padrão de comportamento, né, de pacientes. Muito legal, adorei esse bate-papo com elas. Doutora Isabel Martinez, que é médica, site da doutora Isabel, Clínica Martinez com Z, clinicamartinez.com.br, no Instagram, Clínica Martinez, e no Facebook, Martinez Clínica, e com a doutora Maitê Pimentel, site da doutora Maitê, endoc.com.br, a doutora Maitê é médica endocrinologista, então o site dela é endoc.com.br, e o Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino, Maitê com THE, MAITHE_endócrino. Super legal esse bate-papo, meninas. Adorei. Super legal. E olha, me senti batendo papo com duas amigas lindas e competentes. O sapato combina com o figurino. Olha, linda. Muito obrigada. Vai ter live hoje ou não? Vai. Com vocês duas? Que horas? Eu não estava sabendo. Assim que acabar o programa, nós vamos estar lá respondendo, porque tiveram várias perguntas que o pessoal mandou pela mensagem e nós vamos... No @Gazeta Mulheres?